Fala, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Encucar. Temos aqui, como sempre, nosso amigo Rodrigão, E aí, que colocamos um gente, microfone tudo mais bem? baixo. O microfone é acústico, né? Vamos ver se o som vai ficar bom. Acho que vocês já repararam que nós estamos em um cenário um pouco diferente. Nós estamos aqui na Igreja Bola de Neve de Campinas, que por sinal é a nossa igreja. E se você quer vir conhecer a nossa igreja, cara, venha. A gente coloca aqui na descrição, né, Rodrigão, nos comentários ali, o endereço da igreja. Venha nos conhecer e tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Olha que lugar lindo. Não deu pra pegar ainda, mas depois a gente pega faz uma filmagem aqui desse salão, que é o salão, só o anexo. O salão principal é ainda mais incrível, tá bom? Mas, meu amigo, hoje nós estamos com uma pessoa bem especial. Verdade? Bem Que especial. top, eu conheci ela, deve fazer aí uns 2 anos, talvez. Já há 2 anos. Um pouco mais de 2 anos. Ela chegou ali, ainda ela não era evangélica, né? Não conhecia muito bem Jesus, mas chegou, se apaixonou, começou a avançar e você vê os frutos na vida dela. Sim. E a pessoa que a gente recebe hoje, ela é jornalista, ela é formada em moda, ela é pós-graduada em neuromarketing, neuropsicologia, entre outros. Mas eu não quero falar das atribuições profissionais, eu quero falar que ela é do título mais importante, que é de Filha de Deus. Filha de Deus, filha amada. Nós recebemos hoje Andresa Gonçalves, uma grande amiga. Seja bem-vindo, Deza. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Principalmente porque eu acompanhei, né, esse processo, né? Então, você falou de frutos, né? E eu acompanhei o fruto desse podcast, desses passos. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e ver o que Deus tem feito na vida de vocês também e com certeza vai fazer na vida de todo mundo que está fazendo aí, todo mundo, né? É isso aí. Deza, conta pra gente, querida. Primeira coisa, quem é a Andresa? Porque assim, eu apresentei algumas das suas formações, que você é cristã, mas, cara, tipo assim, quem que é a Andresa? Gui, quem que é a Andresa? Olha, hoje, com certeza, né, o principal título, né, que nem você falou, né, Andresa, o mais importante é filha do rei. Amém. Mas a Andresa também, ela é uma pessoa muito amiga, né? Ela é uma pessoa que sempre quer fazer as coisas acontecerem, né? Uma pessoa muito estudiosa, né? Eu gosto muito de estudar, e, inclusive eu tenho que tomar cuidado, né? Eu peço sempre para Deus, Senhor, toma conta disso em mim, porque senão eu acabo, né, bobeando em algumas coisas em relação a isso, né? Do tipo colocar o conhecimento acima do conhecimento de Deus, né? E isso não pode acontecer, porque a sabedoria sempre é a divina, né? E o conhecimento da terra vem para contribuir, né? E não é um todo. Andresa é filha do Marcos e da Judite, 2 pais maravilhosos, né? Pais maravilhosos, animados, irmã do Tarek, um irmão com um coração gigantesco. Gente boa, Tarek. Né? Taricão, gente boa. O celular tá com saudades, Taricão. Joga bola, né? Joga bola. Joga bola na hora da célula. Viu? Outro dia pra jogar bola. Exatamente. Mas assim, a Andresa, eu acho que um ponto interessante para falar é que quando as pessoas perguntavam isso para mim, eu sempre me pautava em cima exatamente do início da nossa conversa.
a Andresa é formada nisso, é formada naquilo e não sei o que, tal, e trabalhava com isso, trabalhava com aquilo, e nananã. E eu creio que essa parte do ser alguma coisa, né, não faz você ser alguém para Deus, né? Deus não se impressiona com o nosso Exatamente. E foi exatamente essa palavra que estava no meu devocional hoje, inclusive. A gente ora para que o Espírito Santo... E foi exatamente o que estava no meu devocional hoje de manhã, né? Não é aquilo que você tem, não é aquilo que você, né, conquistou, mas é o coração o seu coração que Deus vê, né? Então, quando as pessoas perguntavam, né, ai, Andresa, né, jornalista, isso e aquilo, nananana, e eu me enaltecia muito, né, eu me engrandecia muito com isso, porque eu falava, olha aqui, né, meu currículo e etc. Mas de pouca coisa valia, porque no fundo sempre existia um vazio muito grande, né? Nossa, tantos cursos, né? Tantas tentativas, tantos livros. Meus pais até falavam assim para mim na época: Andresa, você fez jornalismo, você fez moda, e no fim das contas nem tá trabalhando com isso, né? O dinheiro jogado fora. E hoje eu entendo que não, né? Por exemplo, para o mercado de trabalho, né? Falando para o mercado de trabalho em si, você ser um profissional multitasking hoje, né? Multitarefa, você ter várias aptidões, né? Atribuições, é importante. Você ter vários tipos de capacitações, é importante. E se eu não tivesse feito isso, né? Todos esses cursos, eu não seria a profissional que eu sou hoje, né? Então, para a parte profissional, valeu a pena, né? Não joguei dinheiro fora e me levou até onde eu estou hoje, né? Estou aqui. Você é diretora de uma das empresas do grupo EQG, né? Isso. Hoje eu sou diretora de marketing do grupo EQG, né? Que tem a principal empresa, né? Que está há 14 anos no mercado, que é a empresa Eu Quero Grana, que é uma instituição financeira, né? Hoje é uma fintech. E essa parte de quem é a Andresa está muito associado à identidade. E eu sempre tive muito problema com identidade, né? Sempre tive problema em relação às pessoas me chamarem com o nome Andresa. Eu falava assim, nossa, parece que a pessoa tá brava comigo, né? Porque eu gostava que as pessoas falassem Deza, né? E até hoje eu gosto. É mais carinhoso. Mas Deus me constrangeu de uma forma tão grande, porque Ele falou para mim assim, você não tem que ficar chateada das pessoas te chamarem de Andresa. Primeiro, porque esse é o teu nome. E eu te chamo pelo nome, eu não te chamo pelo apelido. E segundo, que quem vai aqui na Terra te chamar com um apelido Deza, são os íntimos. Quem são os íntimos que você coloca na tua roda? E essas percepções eu fui tendo só de uns tempos para cá, porque quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa repleta de amigos. Eu já fui modelo, né? Participei de Miss Campinas. Então, assim, sempre fui uma pessoa de holofotes e etc. As pessoas sempre falavam assim, nossa, como ela é linda, como ela é isso, como ela é aquilo e tal. Então, aquela coisa do ego inflava demais, né? E eu tinha muitos amigos. E... nossa, era Deza pra cá, Deza pra lá e não sei o quê. E eu creio que essa parte do quem é Andresa, identidade, Deus, teve uma preparação em 2020. 2020, Deus começou a me preparar para me chamar.
em 2021. Eu falo, gente, foi demais isso. 2021 que você se converteu. Sim, exatamente. Porque foi quando eu tive um problema, né? Ao longo da vida, eu tinha vários altos e baixos com amigos. E assim, coisas muito estranhas aconteciam comigo. Lógico, eu não estou falando que eu era uma pessoa perfeita, né? Nós somos cheios de erros e pecados, mas assim, de amizades virarem as costas e coisas de inveja ou até mesmo criarem situações para acreditarem em uma pessoa e não acreditarem em mim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre correu atrás de amigos. Chegava, por exemplo, fim de semana, eu queria estar com os meus amigos, e eu fazia questão de estar com um monte de gente. E eu era aquela pessoa que ficava correndo atrás de todo mundo e queria juntar, assim, a galera da escola, a galera do prédio, a galera da faculdade, tudo num lugar só, né? E eu consegui fazer isso por uns meses, né? Em 2019. E assim, pra mim, nossa, foi época do meu aniversário, eu tinha marcado com essa galera, né, pra gente viajar. Então assim, todo mês a gente marcava viagem para comemorar o aniversário dos amigos, né, e não sei o que. Era super incrível, né, sensacional. Mas aconteceu uma situação, não sei, sabe, se foi interpretação errada, erro de comunicação, não sei. Mas eu me vi numa roda sendo acusada, né, por praticamente todos os meus amigos, inclusive amigos de infância, né, sem ninguém perguntar para mim a minha opinião. O que realmente tinha acontecido. Foram poucas as pessoas que fizeram isso. E isso foi começo de 2020. Então, assim, eu me senti muito mal, porque eu perdi uma base, que eram os meus amigos, né? Um grupo inteiro de suporte ali de amigos. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu ficava mandando mensagem e ligando, e ninguém falava comigo. Você sentia falta de aprovações? Aprovações. A Bíblia, é interessante isso, você falando tudo isso, e você falando, e vem algumas coisas da Bíblia, né? Interessante que, eu sempre falo isso, que já sabe, que a essência do homem, a qual Deus nos quer retratar e nos levar de volta, ela acabou em Gênesis capítulo 3. Né? Então, primeiro, o capítulo criação, segundo, o homem se destaca como governante, e o terceiro, a queda. Então, você vê que desde o capítulo 3 até o Apocalipse, que nós vamos passar, Deus ainda tenta resgatar o homem, a essência que ele o criou. Né? E a gente tem essa questão de aprovação, né? De busca pela aprovação, de ter uma base na qual eu me destaque, e eu quero formar essa base para me destacar. E é isso que... E não é caso particular seu. Todo mundo tem esse negócio, né? A gente quer aprovação, inclusive dentro da igreja. Sim. Inclusive dentro da igreja, pessoas maduras na fé estão procurando constantemente a aprovação dos seus líderes ou dos seus liderados. E quando a gente conhece a Cristo, a gente entende, beleza, primeiro eu tenho que agradar o meu Senhor. E depois, beleza, eu vou fazendo o possível para amar o meu irmão. Né? Mas eu não vivo em função das outras pessoas, eu vivo em função de Cristo. Mas é todo dia, é um exercício constante. Porque assim, eu vivi essa parte de identidade, ela está totalmente associada à aprovação. Eu vejo muito isso, porque você
tentar ser a melhor aluna da escola, ser a melhor amiga, ser a melhor namorada, ser a melhor tudo. Eu tentei sempre ser a melhor tudo, né? Para ter a aprovação dos outros, né? Da minha família, de namorado, dos meus amigos, né? E passei por cima, assim, de princípios também, né? Muitas vezes passei por cima de princípios, vamos supor, de falar, não, está errado isso, né? E não me posicionar e falar assim, poxa, você fez algo de errado e etc. Vamos conversar e tal, né? E às vezes passar por cima disso para não querer criar um atrito, né? E eu era uma pessoa assim, cercada, né? De pessoas, amigos, vivia em festas e etc. Aí deu esse problema aí, que os seus amigos meio que viraram as costas pra você. E aí, tipo assim, logo em seguida a pandemia. 2019, 2020. Aí eu ficar em casa, trabalhar em casa, ficar em casa. Então, assim, quem estava indo na minha casa? As pessoas que só frequentavam a minha casa mesmo, né? Tipo, que se mantiveram ao meu lado, né? Minhas melhores amigas, né? E aí foi tipo, as coisas começaram a ficar mais restritas para mim, né? Só que aquela coisa de convivência muito em casa, eu comecei a ver mais os problemas de casa, né, com a minha família. E isso começou também a me pesar muito, né? E foi quando teve, assim, tipo, o segundo estágio, que foi o quê? Morar sozinha, né? Que aí eu tive, era eu e eu, né? Então, assim, essa parte de quem é a Andresa, né? Hoje eu posso falar para você, não são todas as pessoas, né, que me chamam de Deza, que eu dou essa liberdade, né? E quem me chama assim é porque está na minha roda, né? E eu não preciso, por exemplo, eu posso amar todos e eu tenho que amar todos, mas eu não tenho que andar com todos, né? Sim. E foi uma coisa muito engraçada, porque recentemente Deus pediu para eu dar uma reformulada nas minhas memórias de fotos em casa, né? Porque eu gosto muito de fotos, né? Eu gosto de olhar e de lembrar e tal, né? E eu tinha aquelas fotos de imã de geladeira, né? E foto mesmo impressa e tal. As únicas fotos atuais que eu tinha foram fotos do meu batismo e tinha uma foto da célula também na geladeira, né? O resto era tudo foto antes da minha conversão, né? Tanto na geladeira quanto nas fotos que ficam no meu quarto, né? E Deus falou comigo, Ele falou assim, essa não é mais você. As pessoas que estão aí não são mais do seu ciclo íntimo, né? E aí eu, amém, né? Então vamos lá, né? Quem chama a Andresa de Deza, de Dedê, inclusive? Quem limpa as minhas lágrimas? Quem sorri com as minhas vitórias, né? Tem um ponto interessante, né? Que ontem a gente estava escutando uma pregação. Sim. E isso é verdade, né? As pessoas, e acho que o brasileiro, talvez, principalmente, elas se compadecem quando você precisa de ajuda, quando você está passando por um luto, está sofrendo. É mais fácil. Agora, o difícil é a pessoa se alegrar com a sua vitória, quando você se alegra, né? Inclusive, em relação à conquista do meu apartamento, poucos estavam ao meu lado, né? Uma situação específica de diversas outras que já aconteceram, né? Mas para quem que eu posso realmente ligar? Porque minha mãe sempre falou aquele negócio, né? Ai, filha, não fica contando suas coisas para os outros e etc.
realmente, né, tem coisas que a gente tem que deixar para nós reservado, né, com o nosso secreto, né, para que se concretize. Mas para quem que eu vou desabafar, compartilhar e etc, né? Poxa, é tão bom, às vezes a gente chega de quarta, né, Gui, eu fico ansiosa para poder contar, olha, aconteceu isso, né? É tão bom, por exemplo, quando a gente faz pedido de oração, né, Gui, e eu viro e falo, olha, hoje eu só quero agradecer, né? Lógico, a gente agradece todos os dias, mas aquele dia em específico é porque aconteceu alguma coisa, né? E depois na hora da comunhão, pô, Deza, conta aí o que aconteceu, tal. A pessoa se interessa, sabe? Então, assim, hoje eu olho, eu acordo, olha a importância disso, né? A parte da visão, né? Você está no seu secreto, no seu quarto. Primeira coisa que você faz, você abre os olhos. No meu caso, eu viro e vou me espreguiçar, por exemplo. Eu dou de cara com as fotos. E tem a minha família, né? Foto da minha família e das pessoas do meu íntimo. Isso te desperta um sentimento, né? De quando você vivia. Exatamente. Então, assim, eu tenho que olhar e abençoar, agradecer a vida daquelas pessoas que estão lá comigo, né? Nas minhas conquistas, nos meus tempos desafiadores, né? Que me chamam de Deza, de Dedê, né? Então eu creio que a Andresa é filha de Deus, né? É Dedê, é Deza, né? Aproveitando então que a gente está nesse, né, desde o começo aí do assunto, a gente está falando sobre essa questão de identidade, né? De saber, porque uma coisa é você ter uma identidade baseada no que as pessoas falam e acreditam que você seja. Outra coisa é eu saber quem realmente sou e a minha identidade real através da pessoa, por exemplo, de Cristo, né? Como Deus me tornou, né? Hoje, falando um pouquinho em tudo que você já viveu, Andresa, e tudo que você já estudou, né? E essa parte de neuro, de pneuma, o que você acha que as pessoas... se você fosse para orientar uma pessoa, se você fosse para encaminhar uma pessoa e falar, eu já passei por isso, segue esse caminho aqui que vai dar certo. Qual que é o conselho que você daria hoje? Em tudo que você passou e tudo que você viveu e estudou. Acho que vai ser meio clichê o que eu vou falar para algumas pessoas. Mas se é verdade, tá tudo bem. Leia a Bíblia. Gente. Porque assim, todos os livros de relacionamento, porque assim, todas as estações da minha vida, eu sempre fui buscar livro para poder me basear, para poder entender. Eu gosto muito de ler, né? Para poder me basear, entender, nananã. Então, situações amorosas, fui ler e tal. Tem na Bíblia, né? Parte de trabalho, e é isso aqui, lê a Bíblia, né? Então, assim, toda a parte de Salomão, né? O que ele fala da parte da sabedoria, conhecimento e sabedoria, por exemplo, né? Tanto é que, assim, tem vários coaches que utilizam, né? Tudo que Salomão colocou, né? Para poder vender cursos e etc, né? Então, eu acho que o ponto de partida é ler a Bíblia. Eu creio que se eu tivesse feito isso, tudo tem o seu momento, óbvio. E eu, assim, eu passei por muitos anos, né, de todos esses anos, falando assim, cara, por que eu não vivi isso antes? Ai, meu Deus, Senhor, por que você não me chamou antes, né? E
Mas tudo tem seu tempo certo. Essa parte de você entender, ler a Bíblia, né, é um manual. E ela é atemporal. E eu não estou falando isso de um modo clichê, né? Porque assim, teve uma situação em específico que eu precisava de uma orientação, né, de Deus, de como iniciar, Gui, aquele processo daquela preparação, daquela conversa, né, de começar a falar com as pessoas da empresa, né, sobre Jesus, né, para que não fosse nada invasivo e etc, né. E as meninas da empresa ansiando por um próximo passo. Mas e aí? Como a gente vai fazer? Calma, né? E o Senhor me dá a revelação, né? E eu estou lendo, né, o Antigo Testamento, e eu estava em Deuteronômio. E lá para mim apareceu como um manual. O que eu tinha que fazer. E não foi a mesma forma como eu tinha lido antes, né? Então, assim, ela não é só temporal, ela fala com você. Ela fala com você, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo de você entender o que eu preciso fazer é você começar a ler a Bíblia. Porque ela vai te trazer revelações quais são os próximos passos. Porque não existe uma fórmula mágica. A gente procura fórmulas mágicas. A gente procura métodos. Sim. A gente procura receitas para uma vida, 5 passos para a prosperidade. E assim, eu não estou falando isso porque eu vejo as pessoas falando, eu estou falando isso porque eu fiz. Porque eu investi dinheiro nisso. Eu investi dinheiro em treinamentos, né, para me encontrar, para entender o que eu precisava fazer, para poder ganhar mais dinheiro. Aí eu falava para Deus, Senhor, você conhece meu coração, você sabe que se eu ganhar dinheiro, você sabe que eu vou ajudar, você sabe que eu vou contribuir. E Ele realmente sabe que eu vou fazer isso. Mas eu estou preparada para isso, né? Para receber isso, né? Porque a gente procura, né, esses... Não, a gente tenta colocar... A gente descobre isso. Exatamente. Não existe regra. Não, e a gente tenta colocar ele numa caixinha. É por isso que no início da nossa conversa, eu sou uma pessoa que eu tenho temor, né? E eu peço para Deus, Senhor, dai-me o discernimento, porque o conhecimento é algo que eu tenho sede, mas eu tenho que ter mais sede da palavra de Deus do que do conhecimento. Essa leitura que você falou, né, na questão da Bíblia, é justamente essa mentalidade que nós temos que ter. Não é só ler, é ler e fazer, ler e ação, né? Porque quando você pega a Bíblia, muitas pessoas têm lá o Salmo 91 aberto, cheio de pó, né, na estante, numa prateleira, em cima da mesa, do lado mas fica. E a leitura, ela é viva, como você disse, ela é atemporal. E eu tenho que ler, entender e praticar. Né? Não é um step by step, né? Não é um passo a passo, mas é uma ação. Né? E ela vai levar cada pessoa para realmente fazer aquilo que tem que ser feito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? E são experiências diferentes, porque, como você disse, eu estava lendo Deuteronômio. Eu posso ler, você pode ler, e ele pode ler. Revelações diferentes. Revelações diferentes, ações diferentes. Né? Eu acho muito legal esse assunto, porque nós, seres humanos, nós procuramos métodos. Porque a gente quer simplesmente fazer a vida funcionar. Só que não funciona assim. A vida não funciona assim, né? Não existe regra para a vida, porque eu fazendo
seguindo um método de um livro, 5 passos para a prosperidade, etc., vai ser diferente de você seguindo o mesmo método. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. E quando a gente conhece o Evangelho, conhece a Deus, a gente parece que isso aí fica mais claro ainda pra gente. Cara, não existe regra mesmo. Deus abriu o Mar Vermelho no passado. Quer dizer que ele vai abrir o Mar Vermelho hoje? Não. Quer dizer que ele pode? Sim. Mas quer dizer que ele vai? Não necessariamente. Ele vai fazer alguma outra coisa, uma coisa nova. Enfim, não tem regra com o Evangelho. Mas o que eu gosto bastante, Deza, e aí, mudando um pouco de assunto da sua história, é que você é uma mulher que fala bastante sobre feminilidade, segundo a Bíblia, né? E você utiliza do que você aprendeu e das revelações que você teve na sua empresa para preparar as mulheres que estão ali e em outros setores, né, da sua vida também, imagino com a sua família, enfim. E eu sei também da sua história, e se você me permite falar isso, que você teve algumas desaventuras amorosas. Opa! E isso te ajudou, né, a entender o papel da mulher. Porque quantas mulheres também, e cristãs, que estão nos assistindo e que tiveram essas desaventuras, que colocaram todas as suas esperanças em relacionamentos, né, com pessoas, e quebraram a cara, e sofreram, e foram magoadas, e carregam essas mágoas. E eu sei que você é uma mulher que passou por isso, foi curada em Cristo, e conseguiu entender o que a Bíblia fala sobre o papel da mulher. A mulher precisa ser submissa? Isso está na Bíblia. Mas o que é submissão segundo a Bíblia? É o que as feministas estão pregando? É alguma outra coisa? Então eu queria que você comentasse um pouquinho mais, no seu ponto de vista, o que é feminilidade segundo a Bíblia, e aí trazendo um pouco do seu background aí, das experiências que você viveu e o que Deus tem te revelado. É muito interessante falar sobre isso, porque foi a partir dessa área amorosa que Deus me chamou, né? E foi muito legal como Deus agiu na minha vida nesse sentido, né? Porque eu fui muito 880 em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito romântica, né? Eu gosto de falar do amor. Isso eu sempre gostei desde pequenininha. Gosto de escrever poemas, poesias, etc. Desde pequenininha, sabe? Assistia aqueles filmes românticos, ficava toda, ai meu Deus, né? Sonhava com o príncipe encantado, né? No cavalo branco e tal. E teve essa desconstrução. Eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 15 anos, né? E lógico, os meus pais, eles quiseram o melhor para mim. E eu agradeço a Deus por ter pais que acompanharam, né? A minha vida, o meu processo, não me abandonaram, né? Falaram assim, vou autorizar a namorar, mas eu vou estar junto, né? Não permitiria minha filha namorar com essa idade, né? Porque tem os passos, os processos para isso, mas eu sei da intenção do coração dos meus pais. E o meu pai, por exemplo, ele falava assim, você vai namorar, mas você vai sentar aqui para conversar comigo antes, né? Vai voltar 11 horas e etc, né? Mas não é um coração, nós nunca vamos estar preparados, né? O coração é enganoso. Então, assim, toda noite eu oro, Senhor, blinda o meu coração, reveste o meu coração com a tua força e a tua justiça, né? Porque nossa alma, né? Coração, alma, mente, né? E eu tive muitas frustrações, mas era assim, ó, se fosse para imaginar um cenário, era aquela menininha, né? Toda bonitinha, ela andando, teve uma decepção amorosa, aí ela quebrou, aí vai lá e cola. Aí ela vai andando, caminhando e quebra um outro lado. Aí colou. Aí ela, sabe? Aí chegou num ponto que eu tava toda quebrada. E tava toda quebrada e assim, colada, remendada com super bonder. Mas eu não era mais a mesma pessoa, né? Então eu precisava o quê? Ser desfeita todinha na mão do oleiro, né? E foi isso que ele fez. Eu fui lá embaixo, né? E ele
foi modelando, né? Eu quero aqui assim, aqui... Não, aqui ainda não tá bom, né? E ele foi me modelando. E não estamos prontos, né? E ainda não. E quando aconteceu isso, do término do meu relacionamento, que eu era o 8, né? Extremamente entregue ao relacionamento, fazia de tudo e etc. Eu fui pro 80, né? Eu não quero mais saber de homem e não sei o quê. E eu fui para esse lado do feminismo, né? E aí, como eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu falei assim, eu vou fazer dança sensual, porque minha autoestima tá baixa, né? Fui fazer dança sensual. Para encontrar aquele vazio, né? Eu estava com a autoestima baixa e etc. Vou fazer dança sensual. E eu fui fazer dança sensual, né? Fui ler sobre mentalidade, fui ler sobre isso, ler sobre aquilo, né? E aí eu comprei tanto livro. Nossa, gente, eu queimei tanto livro de feminismo, porque eu comprei um monte e eu fui me tornando especialista em empoderamento feminino. E o empoderamento feminino que é passado, né, para as mulheres hoje em dia, e assim, se Deus me permite falar, é algo totalmente deturpado, né? Hoje eu vejo, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, com o coração que eu tenho hoje, com o espírito que eu tenho hoje, é entendimento, né? A lavagem cerebral não é na Bíblia, é na mídia imposta, é no que é colocado, né? E há tanta probabilidade, há tanta assim, tipo, dupla interpretação. Eu vou dar um exemplo, como que você pode falar de empoderamento feminino de uma cantora secular que fica em primeiro lugar na posição do podcast, objetivando a mulher? Se a luta da mulher é para que ela não seja objetivada, como que isso... Então, assim, sabe, não tem congruência, né? Então, assim, feminismo, não, meu corpo, minhas regras, vamos queimar a calcinha, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque homem não se importa com mulher, porque a mulher tem que ter o mesmo salário e etc. Primeira coisa, né? Se a gente for estudar mesmo, né, leis e etc., e ver categorias salariais, há uma diferença salarial por conta da força do homem e etc. Porque isso é verdade em relação à parte fisiológica. Mas se a mulher está competindo por um cargo de diretoria ou qualquer outro que seja, e eles têm o mesmo currículo, eles vão ganhar o mesmo salário. Isso é mostrado na mídia. Isso. Esses tempos atrás eu estava assistindo uma reportagem na televisão e uma estudiosa também num assunto falando justamente a deturpação do feminismo. Falando, olha, chegando a ponto de, se nós queremos ser tão iguais, nós deveríamos ter enfrentado guerras também que os homens morrem. Entende? E, Rodrigão, tem uma coisa que a Larissa fala que eu acho que faz muito sentido. Larissa, minha noiva, né? E ela fala, o machismo, ele é um pecado. Ele é um pecado, porque se eu olho para a Bíblia, o machismo está totalmente contra a Bíblia, a palavra, tá? Só que o feminismo, feminismo veio para combater o machismo. Só que você não pode combater pecado com algo humano. Então foi uma ideologia humana criada para combater um pecado. Não existe isso. O único que pode combater o pecado
é Deus, é Cristo, é o sangue de Jesus. Então, entendeu? Na origem já começou errado. Né? Combater um pecado com outro pecado. Não dá. Não é por aí. E existem, assim, outras raízes, né, dessa vertente, né? Feminismo, femismo, né, também, porque o feminismo é o que a gente conhece, né? O feminismo é o radicalismo, né, do feminismo, né? Então, eu comecei a participar de muitos grupos, né, e eventos de mulheres. Nunca cheguei a participar, porque eu nunca fui a favor, né, e olha como isso é muito interessante, tá? Eu nunca cheguei a participar de extremismo, que é o feminismo, certo? Nunca fui a favor, por exemplo, de aborto, essas coisas, nunca. Mas eu participava de eventos, por exemplo, que falavam sobre a mulher gerar um filho sozinha. Eu participava de eventos que falavam sobre a mulher se satisfazer sozinha. Então, assim, olha como assim está oculto, né? E assim, são eventos onde a gente tem grandes players do mercado de mulheres, que são eventos que percorrem aí o Brasil todo, né? E que trazem assim um conteúdo legal, um conteúdo atrativo, trazem assim um conteúdo teórico, né? Super relevante. Mas a estrutura e o objetivo por trás, ele é oculto, né? Exatamente. Exatamente. Porque assim, vamos lá. O ser humano, ele entra muito no automático e ele vive só o presente e ele vê só o presente, né? Por isso que as nossas motivações caem, por isso que a gente tem que trabalhar propósito constantemente, e isso é parte totalmente do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem que trabalhar dessa forma o tempo todo, tá? A gente tem que ver essa situação como se fosse uma linha do tempo. Qual que é a estrutura disso, né? Então vamos lá. Se eu posso fazer uma produção independente, eu não preciso do homem. Se eu não preciso do homem, eu não tenho uma família. Se eu não tenho uma família, eu desestruturo todos os conceitos de princípios e valores de Deus. Isso em um evento propagado nacionalmente e que é visto a bons olhos. Nossa, onde você está vendo pecado nisso? Poxa, a mulher já está velha, né? Já está velha, os óvulos já estão ficando velhos, ela foi lá e congelou os óvulos, né? Ela é louca para ser mãe. Olha o apelo. Olha o apelo. E aquilo que você falou, sabe, começando na própria mídia, eu tenho uma maneira também de ver isso com uma certa linha do tempo. Eu escuto isso com umas pessoas. Começou na morte do Wolverine, certo? Quem que foi substituta do Wolverine? Tá. A filha, né? Imagem feminina. Aí veio a morte dos Marvels, né? Bom, enfim, se você for acompanhando, você vai, por exemplo, ver que Pantera Negra morreu, substituído por uma mulher. O 007. Cara, mataram James Bond. Matou James Bond e acabou. Agora é a James Bond. Entende? Então, é justamente isso. Esse é um ponto muito legal, porque as pessoas, inclusive na empresa, eu gosto muito do arquétipo, né? E da imagem, por exemplo, da Mulher Maravilha. Eu gosto bastante dela, mas tem que tomar muito cuidado para usar, né? Porque hoje em dia as feministas usam o arquétipo da Mulher Maravilha, que ela é uma mulher poderosa, né?
que usa assim, tipo, que ela pode passar por toda a situação e etc, mas que ela vai continuar sendo forte e afins, né? Só que assim, tem pessoas que pegam essa estrutura e colocam essa pessoa como uma mulher intacta, como uma mulher que não tem, tipo assim, que passa por cima, como se fosse um trator, né? Independente das marcas. E assim, eu achava demais, porque na época que eu estava passando por todo esse processo e etc, eu estava com o cabelo mais escuro, né? Então falavam que eu parecia com a Mulher Maravilha. Eu achava demais, né? Aquele ego inflado, né? A Gal Gadot. Eu ficava com aquele ego inflado demais, né? Enfim. E por conta disso, eu achava muito bacana. Eu tenho várias coisas da Mulher Maravilha. Eu gosto dessa, de lembrar assim, quem é a Mulher Maravilha e etc. Mas, lá vem Deus de novo, né? E fala assim pra mim, o porquê? Porque você mostra para as pessoas que você é forte, é imbatível, e à noite, né? É tipo assim, é um leão lá fora e no secreto é um gatinho, né? Tipo assim, tipo assim, né? Eu tô sendo duas pessoas ao mesmo tempo? Não é essa imagem que eu quero passar, não é essa imagem de mulher que eu quero passar para as outras mulheres. Tanto é que assim, na empresa, muitas vezes as meninas falam para mim, nossa, Andresa, você é espelho aqui na empresa, você é elegante, você é isso, você é aquilo. E assim, por conta da parte de ter estudado, né, essa parte de neurociência, moda, eu sei que a parte física, né, dá o primeiro impacto dos 5 primeiros segundos. Então, assim, toda vez que a gente chega, pessoas novas chegam na empresa, eu faço um quebra-gelo, né? E depois, no meio da dinâmica, eu pergunto qual foi a primeira impressão que elas tiveram de mim. Então, sem falar comigo, só de me ver, né? E o que elas falam? Ela é poderosa, ela é rica, ela é uma mulher empoderada, sabe? Coisas assim. Porque pode ser meu estilo, você, né? Você é estilosa, você se arruma. Exatamente. Mas eu trago hoje a essência de falar, gente, eu sou uma pessoa que eu não sou perfeita, que eu erro, que eu tenho dores e eu quero compartilhar isso com vocês, entendeu? Trazer o estereótipo, o arquétipo de Mulher Maravilha, porque ela é forte e corajosa, beleza. Todo mundo quer ver aquela imagem, né, da Mulher Maravilha, por exemplo, combatendo os gigantes. Mas ninguém quer falar da Mulher Maravilha chorando por causa do amor da vida dela, né? E aí? Né? Então, assim, essa parte de poder mostrar quem é realmente a mulher é algo muito importante para mim, porque eu vejo hoje em dia muitas mulheres passando o mesmo processo que eu passei, vivendo coisas que eu vivi, dessa parte de identidade, porque tudo começa com a identidade, né? Por conta da massa, né? Da mídia, da manipulação midiática que fala meu corpo, minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. A questão fala, nossa, porque você vive dessa forma, você não tem liberdade. Não, eu tenho total liberdade, porque hoje tudo eu posso, né? Mas não tudo me convém, né? Então, assim, tipo, e o mais gostoso é falar assim, eu não quero mais isso. Eu não sinto mais falta disso. Porque vamos parar para pensar de um princípio muito básico, né? Pensando da forma mais da neurociência em si, né? Nós nascemos gostando de beber?
Nós nascemos gostando de atos sexuais? Não. Isso foi gerando Sim. imposto? Então, assim, a criança, né, nós fomos gerados com um HDzinho zerado. Por isso é muito importante, né, a gente ver como a gente está criando nossa geração, nossos filhos, porque até os 7 anos a gente tem a influência dos nossos pais, a influência da escola e a influência do meio, né? E depois tem a influência dos amigos e etc. Então, imagina, né, se a gente tivesse, assim, se as mulheres, né, falando mais especificamente de mulheres, tivessem um pouco mais de respaldo com o coração, né, que a mulher é mais emotiva, né, e Deus não fez assim à toa, né, para ela ter essa sabedoria, né, virar e falar, tipo assim, eu sou mulher porque eu sou muito mulher, porque eu não aguento essas coisas, tipo assim, homem falar assim comigo. Isso não é ser mulher. Ser mulher é você ouvir, hoje eu sei, é você ouvir o homem às vezes falar alto com você se manter serena, colocar a mão na mão dele e virar e falar para ele assim, calma que vai passar. Fantástico, cara. E não brigar da mesma forma. Sim, verdade. Fantástico. Porque isso você perde. Gente, é um princípio básico também. Você perde a razão, aí vão ficar 2 loucos brigando. É que quem teve um comportamento justamente dessa maneira que você está mencionando, biblicamente falando, Esther. Esther. Esther em nenhum momento foi desafiadora. Não. Né? Você não vê a Esther como um desafio. Você vê a Esther como uma pessoa sóbria, como uma pessoa, sabe, apaziguadora, como uma pessoa inteligente, sábia. É por isso que eu acho assim, sabe aquele conceito do tipo, cada macaco no seu galho? Eu acho que é mais ou menos assim, sabe? Vamos supor, eu acho que eu posso falar um pouco mais da mulher do que do homem, né? O homem, ele é mais tempestivo, né? Às vezes, eu vejo isso pelo meu pai, né? O meu pai, ele, não que ele esteja certo, né? Em ficar falando alto e etc. Mas ele teve uma série de motivos para hoje ele tá falando desse jeito. Então, às vezes ele tá conversando e etc. Ele tá... Pai... É uma característica dele, né? Então fala o italianão, né? Aí depois, daqui a pouco, você olha, tá ele e o papagaio conversando, sabe? Porque o papagaio tá lá interagindo com ele, né? Mas o homem tem essa parte, né? E Deus criou assim para poder gerar o quê? A autoridade, né? A voz do comando e etc, né? Mas não que a mulher não venha para comandar, né? Sim. Ela vai comandar com a voz doce. E não com a voz assim, desse jeito, impondo, né? Eu acho que um conceito muito bonito que a gente poderia definir uma mulher seria flor de aço. Flor de aço. Doce. Flor de aço. Flor de aço. Forte, corajosa, tem sabedoria, né? Porque, fisiologicamente falando, não é à toa que quando a gente fala, os hormônios estão à flor da pele. O homem, né? Gente, a gente está falando de seres humanos, né? Então, assim, o homem, quando está passando, por mais que tenha Deus, por mais que seja cristão, por mais que estude a Bíblia, por mais que leia a Bíblia o tempo todo, a gente não sejamos hipócritas. Essa é a realidade, né? Às vezes vai sair do eixo, né? Quem é a voz da sabedoria dentro da casa? Né? Quem que vai ser a voz, né? Vamos falar no ambiente do trabalho.
que vai equilibrar a situação. No ambiente comercial, voltando, né, para a realidade, por exemplo, da minha empresa, né, são diversas pessoas de diversas características diferentes, são pessoas diferentes, né? A maioria é mulher, mas quem que vai conseguir trazer um ambiente mais apaziguador, que vai conseguir trazer, a hora que tiver assim, gente, a gente trabalha com meta, né? Qual que é a primeira, fechou a primeira parcial, a segunda e a terceira, e aí? A diretora de produtos da empresa é uma mulher. Então, assim, quando mudou, né, a gestão, antes era um diretor comercial, e foi, assim, realmente bem desafiador para a equipe, porque ele era mais impositivo e etc. Agora, quando ela foi, ela sabe se posicionar como uma líder, né? Mas ela tem a voz doce, ela sabe como lidar. Ela conversa, por exemplo, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Às vezes um homem, gente, não vamos julgar, pode estar tá fechando a parcial, tá, isso daí pode ser, gente, né? Ela não vem aqui, né, e pega o gelo e tal. Isso é característico da mulher. Inclusive, eu creio que se fosse para, de verdade, vamos ser realistas, que se fosse para falar de cargos, deveria ser escolhidos por conta do gênero, por conta desse tipo de situação, entendeu? Em estar mais apto a de lidar com o tipo de situações assim, né? E não porque se é homem ou mulher, né? Tem que ter cara, numa empresa, numa casa, em qualquer lugar, você tem que ter dos dois. Tem que ter homem e mulher, porque eles vão se equilibrar. Sim. Um tem algumas características, o outro tem outras, e Deus fez assim, para que eles juntos trouxessem o equilíbrio necessário. E esse é o ponto inicial para uma mulher. Ela saber a identidade dela, ela saber quem ela é, o lugar onde ela tem que ocupar, né? E a parte de submissão, nossa, primeira vez que eu ouvi isso. Gente, olha, vamos lá, né? Uma pessoa que tem aqui escrito Girls Power no braço, né? Foi complicada. Submissa ao homem. Opa. É que, na verdade, você sabe o que eu sinto? Eu sinto que em casa, pelo fato de ser casado já há 17 anos, e no primeiro ano, uma frase que eu falei para minha esposa, que a gente houve alguma situação chata e a gente acabou entrando em atrito. Eu falei, desculpa, me perdoe, eu nunca fui marido. Então, estou aprendendo a ser marido. Eu até hoje estou aprendendo a ser marido. A gente está sempre aprendendo. Né? E aí, eu acho que o que ponderou muito é que eu cheguei num consenso, ela também, aonde eu aprendi a ouvir e ela aprendeu a falar. Simples assim. Sim, cara. Lógico que pelo que o Espírito Santo pondera as emoções, equilibra, equaliza as emoções, quando você aprende a falar e aprende a ouvir. Eu creio que, complementando isso que você está falando, e eu acho que se fosse para... Deus é tão perfeito, que veio uma imagem na minha cabeça. Eu não vou dissertar aqui o que é submissão no dicionário, na Bíblia, no conceito feminismo, né, no etc. Se a gente for ver todos os desenhos, pode ser capa de revista, foto, desenho, o que seja, como que o homem, quem abraça primeiro? Quem abraça? Eu diria que a mulher. A mulher abraça primeiro, mas quem fecha? É o homem. Onde a mulher se deita?
independente da altura. Onde ela está? Ela sempre está apoiada. Seja ela é maior, ela está apoiada no ombro. Ela é menor, ela está apoiada no coração. Isso é um ato de submissão. Proteção. Nossa, que legal, cara. Proteção. Onde ir, né? Proteção. Sim. Segurança, proteção. Sim. Entende? E são coisas que as pessoas não entendem. Não é a palavra, é o que ela significa. Muito legal, cara. Eu nunca tinha. Eu acho que eu já tinha ouvido isso, mas eu não me lembrava. E faz muito sentido. Isso você pode ver em qualquer lugar. Qualquer lugar. Foto, revista. E a gente não está falando de Bíblia, a gente está falando de qualquer coisa que a gente for ver, né? A gente está falando de qualquer coisa e tudo nas nossas vidas é fundamentado na palavra, né? Então, de alguma forma, a gente prega sem saber. Ele é tão perfeito. Né? E ambas as cabeças estão como sempre? Que é o ato dos dois de submissão a Deus. A Deus. O relacionamento ele só funciona, né, Rodrigão, se tem Cristo. Porque o homem e a mulher são muito diferentes. Sim. Então, em algum momento, existem casais que não são cristãos e ficam a vida inteira. Sim. Mas hoje a gente vê que é exceção, né? Porque são muito diferentes, as pessoas são diferentes e a gente está numa geração que tudo ficou descartável. A geração do plástico, né? Tudo você descarta se não deu certo. Sim. Mas a partir do momento que você tem Cristo e os dois são submissos a Cristo e a palavra, ele habita junto nesse relacionamento. E aí as coisas avançam, porque o seu temor, em primeiro lugar, é em Deus. Entendeu? Então eu temo a Deus, então eu sou submisso. Eu temo a Deus, então eu amo meu marido. Eu temo a Deus, então eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Temor a Deus em primeiro lugar. Ô, Rodrigão, se você me permite, queria perguntar para a Andresa, e essa pergunta a gente faz para todos os convidados, a gente adora essa pergunta, né? Que é, qual foi a principal experiência, a experiência que você teve com o Espírito Santo que te marcou e que você nunca esquece? É uma experiência assim, Andresa, que você sempre se lembra e te dá força, porque os dias nem sempre são fáceis, né? Tem alguma que você... ou algumas, né? Nossa, Gui. Ai, são tantas. Difícil. É que assim, Deus fala com a gente de uma forma muito particular, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, por estar nessa área do marketing, por ser uma pessoa muito... gosto de planejar, né, planejamento, pesquisa e tal. Eu gosto, desde pequenininha eu sempre gostei de escrever muito em diário, porque eu sempre gostei de recordar tudo, eu não gostava de esquecer. Tanto é que o pessoal fala, Andressa, tem uma memória de elefante, né, porque você lembra de data, você lembra disso, você lembra daquilo e tal, tal, tal. Mas eu vou tentar ser bem objetiva, né. Eu creio que eu passei fases, né, na minha conversão. Então a primeira foi o chamado, né? O primeiro ano foi o chamado, o segundo ano foi o tratar, né, as minhas dores, e esse terceiro ano eu estou passando o ano da identidade, de saber quem eu sou mesmo, né? Não é tipo quem eu sou em Cristo, isso eu sei, né? Mas assim, realmente de onde a Andresa veio, tipo, tô falando assim de genealogia mesmo, lá de trás, né? Quem é a Andresa, quais são as características específicas que ela, que a gente viu também, né, no congresso, que ela se alinha de propósitos com referências na Bíblia. Então, assim, eu tô tendo muita revelação esse ano desse tipo de situação, né? Então, e eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, quando assim eu tenho esse tipo de coisa, eu vou lá e anoto. E teve um dia que, assim, eu sempre me perguntei, né, para Deus,
tá, mas por que eu, quem eu sou, né, o que eu tenho que fazer, né, e tal. E deixa eu lembrar. E teve um dia que eu estava num sábado lendo um livro, né, Liderando como Jesus, que é um livro muito bom, inclusive, e veio no meu coração, pega post-it, coloridos, pega caneta, pega seu celular e pega a Bíblia. Amém. Que coisa estranha, né? E eu fui e sentei. Nisso, e foi muito assim, faz isso. E eu entrei como se fosse em algo meio que transe, assim, sabe? Tava ouvindo louvor e tal, parecia um transe, assim. Foi algo muito, muito, assim, surreal. Eu nunca vivi algo do tipo. E eu tava escrevendo, e aí falava, agora pega o celular. Lembra que você tirou foto desse devocional porque te tocou, tal, e não sei o quê? Aquela palavra que você recebeu, tal, não sei o quê, nananana. E eu fui escrevendo. Escrevendo. Dias, palavras ou livros da Bíblia, capítulo, versículo, tal. Pegava o celular, pegava a Bíblia, enfim. Vai pro teu quarto. Limpa atrás da porta e vai colando os post-its. E eu fui colando. A hora que eu fui ver, foi uma linha do tempo, desde quando Jesus me chamou. Nossa, caramba! De tudo que eu passei com ele. Que legal. E muitas coisas, a hora que eu fui lendo, tipo assim, o que aconteceu em 2021, eu tive uma resposta aqui, agora, em 2023. Você tinha anotação. E não sei o que e tal. Não é porque eu tinha anotação, eu não tinha anotação até então, eu não fazia anotação. Não, eu não fazia anotação. Eu não fazia. Ele foi te lembrando. Ele foi me lembrando. O que eu fazia era tipo, teve algo no devocional que me tocou, eu tirava foto. O que eu fazia de anotação era nos cultos, né? Eu ia anotando uma coisa ou outra. Mas que Deus me tocou e eu não fazia ainda, entendeu? Hoje eu tenho, por exemplo, acho que 2 cadernos, um para tipo como se fosse um diário de bordo, outro para revelações, entendeu? E agora essa linha do tempo. Então assim, a hora que eu fui lendo, falei, eu não acredito. Eu me prostrei no chão assim e eu comecei a chorar muito. E aí eu lembro que eu até liguei para Andressa, chorando. Aí ela, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aconteceu! E a Andressa, Rodrigão, ela é uma pessoa muito chorona. Cara, assim, eu olho pra Andressa nos cultos, assim, ela tá no chão, ela tinha se maquiado e tá com o olho roxo, parece panda. Todo culto ela sai parecendo um panda. Ela tem as emoções aí, a flor da pele, o choro. Mas é uma coisa muito legal, porque é um negócio que você tá totalmente entregue ao Espírito Santo, cara, e assim... Legal. E assim, o primeiro post-it eu acho que pra mim é o mais bonito, porque tá escrito lá 24 de 7 de 2021, Jesus me chamou. E o mais interessante, né, ninguém me convidou, foi ele, na minha casa. Eu tava me sentindo muito vazia, eu tava me sentindo muito mal, porque que nem eu falei pra vocês, depois do meu relacionamento, a última vez que eu namorei faz mais de 5 anos, né? E desde então eu tive aventuras, né? Quando eu tava no mundo, aventuras amorosas. E a última pessoa que eu tava, né? Antes de Jesus me chamar, eu falei pra ele, vamos ao cinema, tal, não sei o quê. A pessoa virou e falou pra mim assim, então, mas eu não quero esse negócio de namoro. Aí eu falei, mas eu só tô pedindo pra ir ao cinema, né? Então, isso daí é lance de namoro. Eu me senti tão mal, porque eu falei assim, gente, eu não tô valendo nem um cinema. Não tô valendo um ingresso.
E aí eu só escrevi assim, né? A postura da mulher empoderada. Ok. E por dentro, quebrada. Uma lágrima, foi uma lágrima. Escorreu por conta disso. Eu engoli, porque era isso que eu fazia. Eu engolia os sentimentos, né? Eu engoli, eu falei, beleza. E na minha cabeça, logo mais tem outra aí, né? E aí no dia seguinte dessa situação, eu tava jantando, e eu gosto, né? Sempre, e tudo faz sentido, né, gente? A gente sabe que uma mulher que edifica o lar também faz uma mesa posta muito bonita, né? Monta uma mesa muito bonita. Então, assim, eu sempre gostei de montar a mesa super bonita, tal, mesmo sendo para mim, né? Então, coloquei uma vela lá para mim, montei a mesa bonita. E do tipo assim, eu não preciso, né, toda, né, eu não preciso de ninguém, tenho meu apartamento, estou aqui sozinha, a minha companhia basta. Ó, tem até aqui, ó, gente, solitude. Não entendia nada na época que era solitude, né? Enfim, hoje eu sei o que é, né? E amém, amo, né? Mas aqui, ó, precisava escrever, né? Enfim. Ainda bem que você não escreveu solidão. É, né? Pois é. Aí eu tava almoçando, eu tava jantando e veio uma dor tão grande, tão grande, tão grande, um sentimento de vazio tão grande. E eu vi na minha frente um homem sentado na minha frente. Só que assim, eu não conseguia ver, mas isso era como se fosse uma luz assim. E eu senti uma alegria tão grande dele estar sentado na minha frente, mas assim, foi fração de segundos. Eu não entendi se eu estava imaginando, se eu estava... Não sabia. Mas assim, foi uma alegria, foi um amor que eu nunca senti na vida. Foi um amor que eu nunca senti na vida. Foi muito lindo. Em fração de segundos. E depois saiu esse sentimento. E eu... Você falou chorona, né? E aí, eu me vi assim, suja. E eu queria ir ao banheiro, e eu queria me lavar, e eu me lavava, e eu sentei no chão do banheiro, e eu chorava, e eu falava, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou, eu não sei mais quem eu sou. Eu sou a Andresa da balada, eu sou... Quem que eu não sei? Pra quem que eu tô me vendendo, né? Tipo, vendendo assim, tô vendendo o quê aí, né? A imagem do quê? A mulher empoderada que não precisa de ninguém, etc, né? E veio muito claro pra mim. Vai no Bola de Neve. Você já tinha ouvido falar do Bola de Neve? Já, mas ninguém me convidou. Aí eu... Aquela igreja de evangélico, eu não vou, não. Eu não vou. Vai no Bola de Neve. Falei, não vou. Eu acho que é desespero mesmo, gente. Não é possível. Eu acho que o meu subconsciente está desesperado mesmo. Não é possível. E porque eu tinha vindo aqui, né, uma vez em 2017, quando eu e o meu ex-namorado terminamos a primeira vez, né? E eu vim aqui e fui direto conversar com o pastor, porque eu sou meio abelhuda desse jeito, né? Já fui direto conversar com o pastor. E aí ele falou coisas que eu não queria ouvir, né? E diante disso, eu assisti um culto só e fui embora, né? Falei, o quê? Vou lá naquele lugar? Imagina, não vou não, né? Sim. Falei, eu vou lá. Mas não deu 2 dias, eu fui. Entendeu? Sim. E aí, desde então, só conhecendo, crescendo. Então, assim, eu não fui chamada, convidada por ninguém, eu não fui... Convicção que foi ali o Espírito Santo falando, ó, chegou a hora. Que incrível essa experiência, hein? Eu não sabia, eu não conhecia.
Muito legal Você não mesmo. tinha me contado, hein? Então, assim, eu tenho essa data, para mim é a data, uma das datas mais importantes na minha vida. Cara, sensacional. Muito legal. E, gente, como a gente já está encaminhando pro final, eu queria te perguntar também, você falou que você lê muito, né? Você gosta muito de ler, eu também, eu sou apaixonado por leitura. Eu queria te perguntar, conta aí pra gente 1 ou 2 livros que te marcaram e você não esquece, porque o pessoal gosta das recomendações de livro, eles vão atrás depois. Em seus passos, o que faria Jesus? Seus passos que faria Jesus. Eu tô com o seu livro, né? Esse livro, para mim, É de quem? É do... ai, não vou lembrar. Na Você verdade, lembra é um o nome pastor dele? É um pastor. É de É 1800. um pastor bem antiguinho, que ele praticou esse exercício com a comunidade dele. Conta aí. Eu gostei desse livro porque ele traz muito. Ele também é atemporal, porque eu fiquei fascinada, porque ele tem uma narrativa de uma pegada meio romance, né? É uma narrativa romântica, né? Lembrando, né, que romance não tem nada a ver só com amor, né? Tem uma narrativa romântica, né? De romance, lúdica e atemporal. Então, assim, gente, e ele envolve o quê? Ele envolve a parte de classes sociais, ele envolve a parte das máfias de bebidas, envolve a parte de problemas políticos, né? De questões políticas. E aí, assim, como que em 1800, né, acho que foi 1810 que foi escrito esse livro, né? Baseado em fatos reais, da igreja vivendo o quê? A mesmice, o automático. Só falando e lendo e não praticando e não vivendo, né? E isso foi uma pulverização, tipo assim, isso daí foi algo, o que você abdicaria por Jesus? E isso, assim, o que eu gostei mais, né, isso impactou a aristocracia da época e abriu mão, né, as pessoas abriram mão da sua classe, né, dos seus status, dos seus bens, para poder viver aquilo que Jesus chamou essa pessoa para viver, para poder ajudar, né, dentro, né, da comunidade, da periferia daquela cidade. E aí, tipo, outros pastores começaram a ir naquela, eu acho que é Winston o nome Não me lembro também. Já faz da cidade, que eu não me lembro. Estados Unidos, né? eu acho que é nos Estados Unidos. Outros pastores começaram a ir lá porque começou a um burburinho muito grande e, assim, vidas começaram a ser salvas, pessoas começaram a ser curadas. Então, assim, é um livro gostoso de ler. Tipo assim, eu li em 5 dias. Nossa, então... Eu fiquei assim, ó, eu comia o livro. E, assim, é um livro que qualquer pessoa pode ler, vai entender, né? Porque pode ser que tenha gente que não entenda um pouco a Bíblia, né? Por ela tem muita parábola, né? Tem muitas questões lúdicas também, mas traz muitos contextos atuais de uma forma muito simples, muito clara, entendeu? Então, assim, é um livro sensacional, com certeza é o tipo... Eu fiquei com mais vontade de ler, mas sabe qual é o meu problema? Eu tô com uma fila de livros para ler e eu tô com acho que 1 ou 2 na frente. Mas eu preciso ler agora, fiquei com mais vontade, talvez eu tome a decisão de passar esse livro na frente de outros. E vale super a pena, porque esse livro, inclusive, ele serve como um presente para as pessoas. Sim. Porque ele é gostoso, né? É uma leitura fácil. É uma leitura fácil, Se você se identifica com os personagens, você consegue, como ele tem muitos detalhes, né? É um livro muito detalhista, então você consegue imaginar todo o contexto, a carruagem, como que a carruagem era, os cachorros, a entrada do lugar do concerto, né?
os casacos de pele, né? Você consegue imaginar. Então, assim, sua imaginação vai longe, né? Voa. Livro de autoajuda cristão, por exemplo. É um livro de história mesmo. Eu adoro isso. É exatamente por isso que eu adorei, porque hoje em dia é muito difícil, né, a gente encontrar livros de romance cristão, né? A gente tem mais livros assim, tipo, falando de direcionamento espiritual, de liderança, que são muito importantes, são extremamente importantes. Mas como um livro para poder, tipo, sabe aquele livro assim, o livro de relax, né? Mas que ao mesmo tempo edifica, né? E são sensacionais. E assim, são perfeitos, fica a dica, viu, pessoal? É um livro perfeito para dar de presente para aquelas pessoas que acham a Bíblia, uma aversão e etc, porque eles também falam, gente, o que eles estão lendo ali que está mudando a vida? Então, vai despertar o interesse das pessoas que estão lendo esse livro de lerem a Bíblia também. Que bacana. Muito bom, Andresa Gonçalves. Muito bem. Você sabe que Cara, eu também sou Gonçalves, sabia? Você e mais o quê? E mais 30% da população 30% brasileira. da população brasileira. Só o Silva vence. Só o Silva. Ai, meus amigos, é isso. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas assim, legal. se dependesse da gente, a gente ficava a tarde toda, a noite toda, porque tem tanta coisa pra falar, cara. Tem tanta coisa pra falar. Mas a gente fala isso pra todos os convidados, mas vamos fazer um 2, um episódio 3, um episódio 4. É isso aí. Vamos fazer, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa pra gente conversar. Com certeza. Amém? Meus amigos do Pode Encocar, o nosso episódio fica por aqui, mas não esquece, tá, de curtir, ativar o sininho, se inscreve no nosso canal, isso ajuda pra caramba. E quando você curte, você ajuda o nosso canal a ser divulgado dentro do YouTube, tá? E assim, se você gostou da história da Andresa e se você acha que vai edificar alguém, compartilha, cara, com a sua família, com aquele seu amigo ou sua amiga, né? Falando bastante de feminilidade, que vai ser edificado, tá bom? Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.